Olá, tudo bem? Você que acompanha aqui a Voz do Sindicato. Hoje estamos recebendo a nossa psicóloga, Mayara Souza. Mayara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você nessa tarde, Laredo. Boa tarde aos telespectadores também. Muito bem, Mayara, hoje vamos falar de um assunto muito importante para o trabalhador e também trabalhadora do polo moveleiro. Vamos falar da saúde mental. Como que o trabalhador, essa trabalhadora, deve ficar atento à sua saúde mental, principalmente no momento que ele sai do trabalho e tem que chegar aqui no consultório reclamando de alguma situação. Muitos dos problemas que acontecem no trabalho acabam prejudicando esse trabalhador. O que você, como profissional da psicologia, consegue observar? Sem dúvida, a saúde mental no trabalho é um tema importantíssimo, né? Especialmente para a nossa cidade que tem muita indústria, né? Um grande polo moveleiro. Então, o que eu percebo aqui no sindicato, né? Depois que eu comecei a atender, já vai para 8 anos que eu atendo aqui, é que a demanda, embora variada, né? O que traz o trabalhador para ser atendido aqui no sindicato é multifatorial, digamos assim. Tem pessoas que vêm por questões familiares, tem pessoas que vêm por questão de relacionamento, mas o que eu percebo é que quando o tema é trabalho, tende a ser sempre um pouco mais grave, digamos assim, né? O adoecimento que o trabalhador é acometido por causa do trabalho tende a ser um pouco mais grave sempre, né? Então eu atendo pessoas aqui com síndrome do pânico, né, diagnóstico de síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão e o famoso burnout que está em alta também. Então é sem dúvida muito grave. A saúde mental do trabalhador, ela acaba sendo amplificada quando essa pessoa, esse homem, essa mulher, tem também um ambiente problemático dentro de casa? Com certeza, né? Vamos imaginar a vida desse trabalhador sem uma válvula de escape, assim, né? O trabalho por si só a gente conhece no chão, né, da fábrica de móveis ou lá nos escritórios, tende a ser bem pesado, tende a ser bem desgastante para esse trabalhador. Imagina você chegar em casa e não ter um lugar onde você possa, né, carregar essas energias e ter descanso e ter paz, né? Eu imagino que no geral é bem difícil. Mayara, a gente consegue, ou pelo menos na sua profissão, quando chega um trabalhador, uma trabalhadora aqui, você consegue observar daquilo que é repassado, daquilo que ele explica para você ou ela explica para você, que às vezes o problema não é o ambiente de trabalho, não é o ambiente familiar, mas sim a pessoa, isso pode acontecer? Com certeza. A gente, na psicologia, inclusive, diz que o ser humano, do ponto de vista psicológico, ele é biopsicossocial. O que isso significa? Que o psicológico determina até certo ponto, o biológico determina até certo ponto e o ambiente determina até certo ponto. A forma como esse ser humano se constitui, né, na sua personalidade e como ele interage com esse ambiente pode ser adoecedora, né? E pode ser causa aí de muitos problemas e transtornos, com certeza. Então, a forma como eu me relaciono com o ambiente de trabalho ou com esse ambiente familiar pode estar sendo causado por questões pessoais? Sim, obviamente. Muito se fala dentro da pressão no trabalho, a questão do horário, a entrega de um produto final, uma pressão muito grande, né? Qual que é o sinal, o principal sinal ou os sinais que um trabalhador, uma trabalhadora deve ficar atento de perceber que alguma coisa com a sua saúde mental pode estar começando aí a criar um alerta? Então, eu acho isso muito bom, né? Foi ótima a sua pergunta, porque a maioria das pessoas tem dúvida com relação a esse limite, né? Mara, mas como que eu vou saber que eu preciso de terapia? Ou como eu identifico, né, esses fatores que precisam me levar, de repente, ao psiquiatra, em casos um pouco mais graves? Vocês vão concordar comigo, né, vocês que estão assistindo aí também, que dias ruins faz parte da vida, tristezas fazem parte da vida, estresses, né, uma dosezinha ali de raiva, de frustração no cotidiano é perfeitamente normal, porque essas emoções são inatas, né, ao ser humano. Você querendo ou não, você em algum momento vai sentir raiva, em algum momento vai sentir, né, o peso do estresse por causa da rotina. Então, qual que é o critério aqui?
É a gente avaliar o quanto esse sofrimento, o quanto a dor, o quanto a raiva, o quanto a tristeza acabam impactando no meu dia a dia, acabam me limitando de alguma forma, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai no domingo à noite já começa a ter crises de ansiedade, porque se sentir abafado, né, preocupado com a segunda-feira de manhã, porque tem que acordar às 5 horas para ir para a fábrica, já não é um sintoma normal, né? E se ela chega no ambiente de trabalho e ela começa a ter ali mal-estar, suor frio, coração, né, aqui, aquele desconforto tremendo, já é um grande indício, né, de adoecimento mental nesse caso. Então, sempre o critério aqui é o quanto que eu sinto impacta no meu rendimento, né, na minha relação comigo mesma, né, e na minha relação com as pessoas também. Mayara, quando o empresário, a empresa de um modo geral, ela deve ficar atenta também, ou como ela deve observar se o funcionário, o colaborador, está tendo um problema de saúde? Bom, isso é outro tema delicado, porque dificilmente a gente ouve falar ou a gente vê práticas de saúde mental no ambiente das fábricas aqui em Ubá. Inclusive, isso era tema de uma reunião que eu tive com o nosso presidente José Carlos outro dia, e ele falando: Mayara, vamos montar, né, uma estratégia para conversar com as empresas, para trazer, né, o pessoal da psicologia das empresas, do RH, dos técnicos de segurança do trabalho, para trazer essa conscientização, né, para falar sobre saúde mental no trabalho. E com certeza essa é uma atitude que a gente vai colocar em prática, né? Conversar mais diretamente com a empresa. Porque o que eu vejo é que não existe política de prevenção, por exemplo, né, ao adoecimento mental. Não é o que eu escuto aqui na prática e o que o sindicato vê acontecer na prática, né? Então, eu aqui, fazendo parte da equipe do sindicato, com certeza vou junto, né, com a equipe, me mobilizar para fazer isso acontecer de forma mais prática, conversando com as empresas mais de perto, né? É preciso ter esse acolhimento como trabalhador. Mayara, o trabalhador que está nos acompanhando agora, a trabalhadora, diante de que você acabou de falar, talvez ele encontre uma dificuldade em procurar essa ajuda dentro do local de trabalho. Às vezes o RH, ou às vezes uma psicóloga da própria empresa, ele não consegue ter essa proximidade. Hoje o sindicato oferece esse tipo de serviço para quem é associado. Quando a pessoa deve, de fato, procurar um profissional e buscar ajuda? A questão da procura ainda é um tabu, né, por parte, muitas vezes, do próprio funcionário. Eu dizia agora há pouco que as empresas não têm política de prevenção, né, ao adoecimento mental, mas muitas vezes o próprio trabalhador não se reconhece adoentado, não se reconhece numa situação de saúde mental debilitada, né, ou que precisa realmente ali agora daquele apoio psicológico ou medicamentoso que seja. Então, o primeiro passo, acho que é a autoaceitação, né, você se vê nessa situação em que você percebe que a sua interação com as pessoas já não é mais a mesma, você tem vontade, na maioria das vezes, de ficar mais isolado, mais quieto, né, mais recolhido ali, mesmo que convivendo com seus familiares. Muitas vezes você se sente sozinho, né, ou sente que você não tem com quem conversar sobre aquilo que você sente. Eu acho que é o momento de procurar ajuda, né? E o problema é que eu até ouço isso com uma certa frequência. Falar isso no ambiente da fábrica é até motivo de zoação, de bullying, né, por parte, muitas vezes, dos outros colegas. Eu tenho pacientes aqui que falam que fazem terapia comigo no sindicato e que, não acredito, né, pra que isso, não precisa disso, terapia pra gente louca, ainda existe, infelizmente, né, psicologia para doido, psiquiatria para doido, ainda existe esse tabu muito grande e é uma pena, realmente, que isso ainda aconteça, esse tipo de fala. É importante para você que está nos acompanhando, você que trabalha no Polo Moveleiro, ou mesmo você que, por curiosidade, caiu aqui em nosso canal, se você tiver algum problema de saúde mental, principalmente a partir do momento que você se sinta um pouco mais angustiado, procure ajuda. E aqui em Ubá, o Sindicato dos Marceneiros de Ubá,
tem a Maiara que vai prestar essa sua ajuda profissional para você. Maiara, eu gostaria que você deixasse sua mensagem, então, para os trabalhadores do Polo Moveleiro de Ubá, caso precisem procurar você. Afinal de contas, como você ainda há pouco falou, se aquela pessoa está com medo de procurar um psicólogo, não existe pessoas doidas ou malucas que conversem com a psicóloga. É importante conversar. E a Maiara vai estar aqui para conversar com você. Então procure a Maiara aqui no Sindicato dos Marceneiros de Ubá. Por favor, sua mensagem. Muito bem. Bom, o meu recado então é para você, marceneiro ou marceneira, né, que chegou naquele ponto da vida que já não se reconhece mais, né? Tem saudades de si mesmo, saudades de determinada época na sua vida em que você se sentia mais produtivo, mais feliz de modo geral, mais satisfeito, né? Onde esse abatimento não existia. Então, é preciso reconhecer que existem momentos na vida que a gente não consegue, por conta própria, né, lidar com alguns tipos de situação, lidar com o sofrimento, porque afinal de contas o sofrimento faz parte da vida. Então, reconhecer e aceitar a necessidade de ajuda, com certeza facilita muito no processo. E como eu sempre digo aqui para os meus pacientes, mesmo, Mário, eu estou na terapia, terapia é um lugar para gente forte, porque você sentar, né, à frente de uma pessoa que você nunca viu antes e depositar nela o seu coração, as suas angústias, a sua mente, os seus pensamentos, sejam eles quais forem, né? E dizer sobre essa verdade é muito difícil, não é para qualquer um, realmente não é qualquer um que consegue fazer isso. Muita gente às vezes até chega a frequentar a terapia, mas vai para mentir para si mesmo, né? Para falar meias verdades. E aqui realmente é um lugar de se encontrar consigo mesmo, né? Se olhar no espelho. Eu gosto de usar sempre essa metáfora, que aqui eu sou um espelho que reflete, né, a verdade de cada um. Então o convite fica aberto, se você, trabalhador marceneiro, né, chegou nesse ponto, você reconhece a necessidade de ajuda, o sindicato está de portas abertas para te acolher, e eu aqui com o serviço de psicologia, junto, né, aos outros profissionais que atendem aqui, vamos receber você de braços abertos. Muito bem, gostou desse conteúdo? Curta e compartilhe com seus amigos. A Voz do Sindicato, uma produção Sindicato dos Marceneiros de Ubá.